Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 2 suspeitos de participação na morte de um delegado no mês passado foram presos em São Paulo. O atirador foi identificado e está foragido. Imagens exclusivas mostram os mesmos criminosos atacando outras vítimas no dia em que o delegado foi assassinado. A primeira moto a passar pela rua onde o crime aconteceu é a do atirador identificado como Vitor Caetano Gonzaga da Silva, conhecido como Valentino. As investigações apontam que no dia do ataque, Gustavo Abreu Campos, o Guem, também se aproximou de moto, usando uma mochila preta. Repare que, neste momento, o delegado Josenildo Bellarmino caminha pela calçada. Por esse ângulo não dá para ver, mas enquanto o policial é rendido e atingido pelas costas, um terceiro motociclista surge. Para a polícia, ele é Lucas de Oliveira Batista, o LK. Agora, 44 dias depois do crime, Gustavo e Lucas foram presos ao participarem de uma nova tentativa de assalto, na mesma região de São Paulo. Eles sabem que nós estamos investigando e mesmo assim eles saíram para praticar mais um roubo. Os dois foram surpreendidos por um policial militar aposentado, que percebeu o roubo e atirou em um dos criminosos. Eu percebi as motos vindo e enquadrando o casal. Aí na hora que o casal encostou na parede, eu saí e gritei, para a polícia. Na hora que eu falei para a polícia, houve o primeiro disparo, aí eu comecei a disparar. O casal, na verdade, era um pai e filha. Eles estavam bem alterados, o segundo me ameaçou bastante, disse que ia me matar. Estava com a minha filha de 15 anos e a gente sofreu um risco ali incalculável. Com a dupla, havia 2 motos com placas trocadas e um revólver. De acordo com a investigação, a arma apreendida pode ter sido a mesma usada no assassinato do delegado. Um dos presos já era procurado por um outro roubo a pedestre, num bairro de alto padrão da capital paulista, em dezembro do ano passado. O Jornal da Record teve acesso às imagens. Gustavo Abreu Campos foi identificado como um dos assaltantes que ameaçaram 3 pessoas enquanto elas se preparavam para entrar no carro. Ele também vai responder por esse crime. No mesmo dia do assassinato do delegado, o trio fez outras vítimas em ao menos 2 roubos. Aqui, criminosos esperam de moto a aproximação de um pedestre. Em outra ação, um dos assaltantes desce da moto e corre armado atrás de um homem que passeia com o cachorro. A defesa dos investigados não foi localizada. Pagamento do FGTS a trabalhadores demitidos que fizeram saque aniversário começa em 6 de março. Número de brasileiros com ensino superior quase triplicou desde o ano 2000. Brasil cria 137 mil vagas com carteira assinada em janeiro. Rio de Janeiro negocia acordo com os Estados Unidos para aumentar o cerco internacional à maior facção do estado. Em Israel, multidão toma as ruas para se despedir da família Bibas, assassinada pelo Hamas. Quem tem mais chances de ganhar o Campeonato Paulista? O time que fez mais gols ou que levou mais torcedores aos estádios? Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país, contrate pelo app. O número de pessoas com ensino superior no país quase triplicou em pouco mais de 20 anos. A frequência escolar também aumentou. Apesar dos avanços, que são super importantes, o percentual de brasileiros em faculdades ainda é pequeno. Os dados do Censo da Educação 2022 foram divulgados hoje. Maria Luísa foi a primeira da família a entrar numa faculdade. Há 4 anos se formou em publicidade e hoje atua numa das maiores agências do Brasil. Bastava olhar para o lado e não enxergar ninguém igual. Mas, ainda assim, não foi uma coisa que me intimidou. Então, eu acho que eu não senti em nenhum momento que era improvável. Eu senti que ia ser difícil, mas que não ia ser impossível. Histórias assim de brasileiros que se formam na faculdade são cada vez mais comuns. É o que mostra o Censo Educação. Em pouco mais de 20 anos,
a proporção de pessoas com 25 anos ou mais com ensino superior completo quase triplicou, subiu de 6,8% para mais de 18%. Entre a população preta e parda, a proporção é ainda maior, 5 vezes. O censo também mostra que o percentual de mulheres que terminam a faculdade é maior do que o de homens. Especialistas em educação concordam que há muito o que comemorar, mas lembram que o Brasil ainda está muito abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Entre 40% e 50% da população, nos ajudaria muito, especialmente em tempos de inteligência artificial, de revolução digital, substituindo tantos postos de trabalho que demandam qualificações inferiores. Então, é importante que a gente avance nessa direção. A frequência escolar cresceu nas faixas etárias até os 17 anos, mas diminuiu na faixa entre os 18 e 24 anos. A gente tem ainda no Brasil desigualdades muito relevantes, regionais. Então, de modo geral, o que a publicação destaca é isso, é a evolução, mas a necessidade de evoluir mais ainda. Maria Luísa sabe que educação é o caminho para as melhores oportunidades. Educação, para mim, significa ter acesso a outros pontos de vista, outras realidades. O governo do Rio de Janeiro negocia com os Estados Unidos um acordo de cooperação para rastrear a atuação da maior facção do estado fora do país. O objetivo é classificar o Comando Vermelho como uma organização criminosa internacional. A cena se tornou comum no Rio de Janeiro. No ano passado, foram registrados mais de 2.500 tiroteios, média de 7 por dia. Além de confrontos com a polícia, a disputa pelo controle de territórios entre facções rivais aumenta a tensão. Com armamento cada vez mais potente, o Comando Vermelho tem sido o principal responsável pelos tiroteios. As negociações do governo do Rio com os Estados Unidos começaram há 6 meses. A colaboração tem o objetivo de monitorar criminosos e rastrear a rota das armas que abastecem a maior facção do estado. Nós temos países, né, limítrofes ao Brasil, são 17 mil quilômetros de fronteira seca. Países que têm uma política bastante liberal em relação às armas. Será que é dali que está entrando? Em 2024, a polícia do Rio apreendeu 732 fuzis. O número é 20% maior do que o registrado no ano anterior e o maior da série histórica iniciada em 2007. O Comando Vermelho não atua só no Brasil, atua no Brasil, na América Latina e já tem braços direto lá nos Estados Unidos, inclusive cooptando pessoas diretas de lá e já atuando com vendas de drogas lá. Em nota, o consulado dos Estados Unidos no Brasil afirmou que não comenta conversas diplomáticas privadas, mas pontuou que trabalha rotineiramente com as autoridades federais e estaduais para proteger brasileiros e americanos. Com as informações obtidas no rastreamento, o governo do Rio espera ter apoio do governo federal para impedir a entrada de armas no país que abastecem os criminosos. Classificar a facção como uma organização criminosa transnacional também ajudaria a combater outras fontes de renda da quadrilha. A polícia europeia já classifica o PCC como um cartel. De acordo com a Europol, a presença da facção já foi comprovada na venda e transporte de drogas em Portugal e na Espanha. A organização criminosa também teria se aliado às máfias italiana e turca. A troca de comando no Ministério da Saúde aumentou a expectativa para uma reforma ministerial. Partidos da base aliada veem o momento como oportunidade de maior participação no governo. As peças começaram a se mover já no início do ano, com a troca no comando da comunicação do governo. Agora, a demissão de Nízia Trindade do Ministério da Saúde e a substituição por Alexandre Padilha é interpretada como mais um passo da reforma. Mas nenhuma vaga foi aberta aos aliados. No lugar de Padilha, para as relações institucionais, um nome sempre citado é o da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Mas não é um consenso entre os partidos que apoiam o governo e que cobram maior participação na esplanada dos ministérios. Hoje, Nízia Trindade falou sobre a conversa que teve com o presidente Lula quando foi demitida. Ele achava importante uma mudança de perfil à frente do Ministério da Saúde, me agradecendo pelo trabalho realizado. Ele é o técnico de um time, faz parte da vivência
de qualquer governo, substituição de ministros. Isso nada depõe em relação ao meu trabalho, sou muito consciente disso. Uma pesquisa de avaliação divulgada hoje aponta que o governo é reprovado por pelo menos metade dos eleitores nos estados pesquisados. Para a maioria dos entrevistados, o país está no caminho errado e Lula deve fazer um governo diferente até o fim do mandato. A pesquisa ouviu mais de 6.600 pessoas em 8 estados. Em 6, a avaliação negativa ficou acima de 60%, incluindo os 3 maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em meio à pressão, a equipe de comunicação atua para melhorar a imagem do governo. No fim da tarde, o presidente esteve em uma agência da Caixa Econômica Federal, acompanhado de uma beneficiária do programa Pé de Meia. Ela foi sacar a parcela de R$1.000 que começou a ser paga aos alunos. No encontro com a estudante, o presidente disse aos jornalistas que já escolheu o substituto de Alexandre Padilha para o Ministério das Relações Institucionais. Já está escolhido, mas eu não contei para vocês aí. Eu vou contar quando eu falar com a pessoa primeiro, senão eu vou indicar a pessoa sem ter falado. Antes do carnaval? Vamos ter paciência, tudo vai acontecer no tempo certo. A cidade de Palmeiras de Goiás, a 90 quilômetros de Goiânia, contabiliza os estragos provocados pelo maior volume de chuva já registrado este ano. Depois da destruição do temporal que durou 1h30, hoje o dia foi de limpeza. O córrego Pontilhão, que corta a cidade de Palmeiras de Goiás, transbordou e invadiu casas e comércios. A água subiu bem rápido, foi questão de 3 minutos que ela subiu e foi bem agoniante a cena. Os veículos foram levados pela enxurrada e ruas se transformaram em rios. É água! Nesse ponto, a água passou de 1 metro de altura. De acordo com o Centro de Meteorologia e Hidrologia de Goiás, em menos de 2 horas, a cidade recebeu o maior volume de chuva já registrado este ano. Toda a parte mais baixa da cidade ficou debaixo d'água. A gente orienta não fazer a travessia durante esses períodos críticos, procurar um ponto mais alto, esperar a água, baixar a água, escoar. Um temporal atingiu a cidade de São Paulo nesta tarde. As rajadas de vento chegaram a 103 km por hora no Campo de Marte. As regiões norte e oeste foram as mais afetadas. A Defesa Civil emitiu um alerta severo durante a chuva forte. Houve queda de granizo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas indicou atenção para risco de alagamentos. Os bombeiros registraram 32 quedas de árvores. Uma delas caiu em cima de um motoqueiro que, por sorte, não ficou ferido. Fevereiro pode terminar como um dos mais quentes dos últimos 82 anos na cidade de São Paulo. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. E esse calorão, Lid, vai até quando? Olha, Cris, ainda não dá para cravar uma data. As temperaturas continuam altas em todo o estado, principalmente neste fim de mês. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. Para esta quinta, o destaque continua sendo o calor na maior parte do Brasil. Em Porto Alegre, em São Paulo, esquenta até os 34 graus e depois chove com raios e trovoadas. Tem alerta de temporal. Em Cuiabá, as tempestades ocorrem em vários momentos do dia, máxima de 29. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Pernambuco e na Bahia. Neste momento, chove nos pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã tem previsão de pancadas de chuva típicas de verão sobre quase todo o país. A combinação de calor e umidade forma as instabilidades. Em Florianópolis, tarde abafada com até 33 graus. Faz 37 no Rio de Janeiro, 30 em Brasília e em Aracaju e até 31 em Rio Branco. Tempo delivery. O Leandro é de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Oi, Leandro. Até sexta, a chuva vem com força no fim do dia e pode causar alagamentos. No sábado, chuva fraca em pontos isolados. Faz até 28 graus. O Vandervaldo é de Benevides, no Pará. Oi, Vandervaldo. Os temporais continuam até o fim de semana em todo o estado. Chove em vários momentos do dia e os volumes podem causar transtornos. À tarde, as máximas chegam aos 30 graus. Apareça por aqui também
Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. Ainda hoje, trabalhadores demitidos que fizeram o saque aniversário poderão resgatar o FGTS a partir de 6 de março. E a seguir, a comoção em Israel durante o funeral da família Bibas, morta pelo Hamas. Israel viveu uma quarta-feira de luto e tristeza. O país parou para homenagear a mãe e os 2 filhos pequenos que foram sequestrados e mortos pelos terroristas do Hamas. O choro de um país inteiro marcou o adeus à família Bibas. Pedidos de desculpas foram exibidos em cartazes. No dia 7 de outubro de 2023, pai, mãe e 2 filhos foram surpreendidos por terroristas em casa e levados para a faixa de Gaza. A despedida de Shiri, Kfir e Ariel Bibas causa comoção nacional. Israelenses de toda parte vieram a este ponto, no centro do país, para prestar as últimas homenagens. Neste momento, passa o comboio que faz o transporte dos corpos dos reféns. O Matan veio do norte. A gente só vai começar a se recuperar quando todos voltarem para casa, diz o israelense que fez questão de participar do adeus à família. Uma das irmãs de Shiri e tia dos meninos de 9 meses e 4 anos acompanhou em choque o cortejo. Tirar a vida de 2 crianças e fazer o que fizeram, nunca vamos esquecer, diz a israelense Meital, indignada. A cor laranja, que representa os cabelos ruivos da família Bibas, estava por toda parte. A população israelense acompanhou o comboio até o cemitério. Os corpos foram enterrados perto do kibbutz Nir Oz, de onde a família Bibas e mais de 70 reféns foram sequestrados pelo Hamas. Yarden, marido de Shiri e pai de Kfir e Ariel, foi libertado no início de fevereiro. Com a voz embargada, ele disse: Shiri, me desculpe por não ter conseguido te proteger. Há pouco, 4 corpos de reféns foram entregues pelos terroristas em troca de cerca de 600 prisioneiros detidos em território israelense que devem ser soltos nas próximas horas. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o projeto de cortes de gastos do governo Donald Trump. Hoje, o presidente disse que o visto de cidadania, que vai ser vendido por 5 milhões de dólares, vai ajudar a pagar as dívidas do país. Na primeira reunião de gabinete do segundo mandato de Donald Trump, o presidente americano deu mais detalhes do Gold Card, ou cartão dourado em português. Segundo Trump, a ideia é começar a vender a cidadania americana em 2 semanas. Vamos pagar muitas dívidas com isso, afirmou. O visto, que vai dar direito a viver nos Estados Unidos para qualquer pessoa, poderá ser comprado por 5 milhões de dólares, o equivalente a 29 milhões de reais. A ideia é substituir um programa de visto para investidores estrangeiros que já existe. Outros países da Europa também oferecem a opção de compra de visto para investidores. É o caso da França, que cobra o equivalente a 180 mil reais. Trump conseguiu uma importante vitória no Congresso. Os deputados aprovaram a extensão do programa de corte de impostos e de gastos que foi adotado ainda no primeiro mandato, em 2017. Com a economia gerada, a Casa Branca pretende financiar parte das ações de deportação de imigrantes ilegais e outras medidas anunciadas pelo novo governo. Trump também voltou a falar dos planos que tem para a faixa de Gaza. Nas redes sociais, publicou um vídeo produzido por inteligência artificial que mostra como ficaria o território palestino depois da guerra. As imagens mostram prédios à beira-mar, hotéis de luxo e até uma estátua do presidente americano, o que seria a Riviera do Oriente Médio, planejada por Trump. O governo dos Estados Unidos declarou que as multas impostas pela justiça brasileira a empresas americanas são um ato antidemocrático.
Em nota, o órgão ligado ao Departamento de Estado americano afirmou que bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. O texto é a primeira manifestação do governo Trump depois do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinar o bloqueio da rede social Rumble no Brasil por não cumprir decisões judiciais e por não ter um representante legal no país. Em resposta, o Itamaraty declarou que a manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira. O Brasil criou mais de 137 mil empregos com carteira assinada em janeiro. O resultado representa uma recuperação em relação a dezembro, quando mais de 546 mil postos de trabalho foram fechados. No acumulado de 12 meses, foram abertas mais de 1.600.000 vagas formais. A indústria foi o setor que mais contratou, seguida dos serviços, construção civil e agropecuária. Os dados são do CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado repercutiu no mercado financeiro. O dólar terminou o dia cotado a R$ 5,80, alta de 0,83%. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu quase 1%, acima dos 124 mil pontos. Os investidores avaliam que os dados do emprego revelam uma economia aquecida que pode gerar mais inflação e exigir juros ainda mais altos. A seguir, levantamento mostra que mais de 263 milhões de reais em dinheiro vivo foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. Veja também, polícia de Minas Gerais prende suspeito de sequestrar mulheres em estacionamentos da Grande Belo Horizonte. Em um ano, mais de 263 milhões de reais em dinheiro vivo foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. As áreas movimentadas, como terminais de ônibus e estações de trem e metrô, são as mais visadas pelos criminosos. Foi por precaução que o Maicon guardou a carteira no bolso da frente da calça. Ele tinha acabado de receber parte do salário em dinheiro e justo naquele dia foi assaltado. Nessa que eu fui entrar, aquele aperto, lotação cheia, e aí bati no bolso e não consegui mais achar o dinheiro, nem carteira, nem nada. Documento foi tudo embora. Lá se foram R$ 1.900. O ajudante geral tinha tudo contadinho para as despesas. Em nota, a Polícia Civil disse que é importante o registro de ocorrência para ajudar nas investigações. Segundo o portal de transparência da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a perda de dinheiro em espécie por furto ou roubo consta em mais de 33.800 ocorrências registradas no ano passado no estado. O levantamento ainda mostra que, quando somadas, essas ocorrências representam um prejuízo total de 263,5 milhões de reais. Esses crimes ocorrem em locais com grande concentração de pessoas, como em áreas próximas a estações de trem e metrô. Os roubos em residências passam de 12% e agências bancárias chegam a quase 8%. Este especialista faz um alerta a quem prefere dinheiro a outras formas de pagamento. Existem quadrilhas especializadas em pegar alguém que foi ao banco para retirar volumes de dinheiro, seja ele pequeno ou seja grande, entra na agência, percebe o ambiente, verifica quem está tirando o dinheiro, sai atrás e acaba roubando. O Maicon agora pretende andar com o mínimo de dinheiro na carteira. A minha precaução foi mais mudar a minha atitude e correr atrás de quitar as pendências. O prefeito de Ananindeua, no Pará, é investigado pelo Ministério Público por suspeita de desvio de dinheiro do plano de saúde dos servidores do Estado. O aumento do patrimônio milionário do prefeito Daniel Barbosa Santos também foi destaque em uma reportagem da Record na região. O jornalista investigativo Lumes Única foi alvo de uma tentativa de coação
e teve seus pertences roubados enquanto apurava as informações que você acompanha agora. Bora. Quer conversar? Vamos conversar. Não. Me dá o telefone aqui. A emboscada que terminou em roubo e agressão foi registrada na cidade de Tomé-Açu, no interior do Pará. Funcionários usando o uniforme da Fazenda Agropecuária JD cercaram o carro e impediram a passagem do jornalista Lumes Única. Uma câmera foi roubada. Os agressores trabalham em uma das fazendas que pertencem ao prefeito de Ananindeua, Daniel Barbosa Santos, do PSB. Daniel é investigado pelo Ministério Público do Pará. Ele é suspeito de desviar dinheiro do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado. Daniel é médico. Em 2021, meses depois de tomar posse, ele comprou, ao lado de um sócio, o Hospital Santa Maria de Ananindeua. A unidade de saúde atendia funcionários públicos do Estado e dependentes. A conta era paga pelo governo do Pará, mas, segundo o Ministério Público, o hospital superfaturou os serviços. O preço de uma agulha descartável no mercado é de, em média, 30 centavos. Mas a administração do hospital cobrava R$ 18 pelo item. Nas contas do MP, o desvio de dinheiro passa dos 260 milhões de reais. Daniel deixou a sociedade no hospital em 2022, quando já havia sido eleito prefeito. Desde que assumiu a prefeitura, o prefeito de Ananindeua, Daniel Barbosa Santos, passou a acumular um patrimônio milionário. Ele e a mulher, a deputada federal Alessandra Aber, são donos de 4 fazendas no interior do Pará. Juntas, essas áreas somam mais de 1.800 hectares. Daniel é criador de cavalos de raça na região. Vizinhos das áreas confirmaram. As fazendas pertencem há pouco tempo ao prefeito. Faz muito tempo que eles compraram aqui, você sabe não? Deve ter, eu acho que 3 anos. Aqui é do Dr. Daniel. Isso. Esse aqui qual que é? A Califórnia ou a JD? O atual prefeito não investe apenas em terras. Ele é dono de 2 aviões. O primeiro comprado em 2023 por R$ 9 milhões. Já o segundo, Daniel adquiriu 1 ano e 2 meses depois por R$ 7,5 milhões. As 2 aeronaves estão em nome da agropecuária JD, que pertence ao prefeito. Um dos aviões está parado em um hangar no aeroporto de Sorocaba há mais de 1 ano. O crescimento do patrimônio de Daniel pode ser comparado na declaração de bens feita à Justiça Eleitoral. No primeiro mandato como prefeito, em 2020, Daniel Barbosa Santos declarou R$ 2 milhões em patrimônio. 4 anos depois, esse valor saltou para quase 5 milhões. Nos documentos não aparecem a compra das fazendas e das aeronaves, o que para o especialista em direito eleitoral são omissões graves e que podem levar até a perda do cargo público. Isso é um indicativo forte de um enriquecimento patrimonial ilícito. Ele está sujeito a processo crime, ele está sujeito a ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa e está sujeito também a um procedimento de cassação de mandato junto à Câmara Municipal. O prefeito Daniel Barbosa Santos tentou impedir na Justiça a investigação que apura o esquema de desvio no Hospital Santa Maria. Os pedidos foram negados. Os funcionários da fazenda dele também tentaram proibir, com violência, o trabalho de um jornalista. O roubo e a agressão foram registrados na delegacia. Uma câmera que pertence à Record não foi encontrada. Quer conversar? Vamos conversar. Não. Me dá o telefone aqui, O prefeito de Ananindeua, Daniel Barbosa Santos, informou que está à disposição da Justiça e que pediu rapidez na investigação dos fatos. Disse ainda que desconhece a agressão sofrida pelo jornalista da Record e que depois das apurações vai tomar as medidas cabíveis. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem que sequestrava mulheres em estacionamentos na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem entra no estacionamento de uma drogaria. 10 minutos depois, uma mulher aparece. Ela abre o porta-malas, é surpreendida pelo sequestrador e levada para o veículo.
O carro sai ainda com o porta-malas aberto. A vítima sofreu ameaças e foi obrigada a fazer transferências, saques e empréstimo. Um prejuízo de mais de R$20 mil. O crime foi em dezembro. O principal suspeito do crime é Jonathan Gomes da Silva, de 31 anos. Ele foi preso em um bairro da zona oeste de Belo Horizonte. As investigações apontam que, desde o ano passado, ele teria feito pelo menos 3 vítimas na capital e região metropolitana. Em janeiro, ele foi flagrado novamente no estacionamento de um shopping em Contagem. O suspeito rendeu uma mulher e a obrigou a ir a um motel. Foram 15 horas de ameaças e abusos. Qualquer coisa que eu falasse, se eu errasse qualquer senha ou qualquer coisa, era ameaça que eu seria queimada viva. A mulher teve que fazer empréstimos e transferências no valor de R$4 mil. Poderá ser indiciado pela extorsão mediante restrição da liberdade, com pena de 12 anos, estupro, 10 anos, e também o crime sexual de filmar e gravar imagens íntimas. A defesa de Jonathan Gomes não foi encontrada. O rapper Oruan foi preso hoje no Rio de Janeiro, depois que a polícia encontrou um traficante foragido da justiça na casa dele. O cerco à mansão de Oruan, no Joá, zona oeste do Rio, começou cedo. Os policiais apreenderam armas de brinquedo, celulares e joias. O rapper é alvo de inquérito por causa de um vídeo em que ele teria feito um disparo de arma de fogo em um condomínio no interior de São Paulo, no fim do ano passado. Ele poderia ali ter ocasionado um acidente e ferido a integridade física de diversas pessoas. Na mansão de Oruan, os agentes encontraram Yuri Pereira Gonçalves, foragido da justiça por organização criminosa. O traficante ainda portava uma pistola 9mm, com kit rajado e munição. Ao abrigar um fugitivo, o cantor foi preso em flagrante por crime de favorecimento pessoal. Ninguém sabia disso, essa pessoa tinha omitido, essa pessoa chegou segunda-feira na casa dele e ele foi encaminhado para cá e a polícia está lidando com ele da forma que a lei precisa. Oruan ficou cerca de 2 horas aqui na cidade da polícia e, por ser um crime de baixo potencial ofensivo, foi solto depois de assinar um termo em juízo. É a segunda vez que o rapper foi detido e liberado em menos de uma semana. Na última quinta-feira, a prisão foi por direção perigosa. Ele pagou fiança de R$60 mil e ainda aproveitou o momento para divulgar um novo álbum. Oruan é filho de um dos chefes do Comando Vermelho, o traficante Marcinho VP, que está preso desde 1996. As músicas do rapper deram origem a um movimento que ficou conhecido como Lei Anti-Oruan. São projetos de lei em votação em pelo menos 4 capitais que proíbem o uso de verba pública para contratar artistas que fazem apologia ao crime organizado e às drogas. Essa semana, um fenômeno raro poderá ser visto no Brasil. Ele vai alinhar vários planetas. Então, vamos voltar a conversar com a Lidiane Sayuri. Cris, o espetáculo vai ocorrer na sexta-feira, dia 28 de fevereiro. 7 planetas do Sistema Solar estarão visíveis ao mesmo tempo no céu. 4 deles, Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, poderão ser vistos a olho nu. Já Urano e Netuno exigem equipamentos como binóculos ou telescópios. Saturno será o mais difícil de localizar, sendo necessário acompanhamento preciso do horário e da posição no céu. O melhor momento para a observação será logo após o pôr do sol, em locais afastados da poluição luminosa. Vale lembrar que, apesar da impressão visual, os planetas não estarão em linha reta no espaço. É apenas um efeito de perspectiva. Então, aproveite para olhar para o céu. Outro evento desse deve acontecer apenas no ano de 2492. Cris, Sérgio, eu volto com vocês. Valeu, Lid. Veja a seguir. Donald Trump diz que acordo de mineração com a Ucrânia vai compensar gastos dos Estados Unidos com a guerra. E no futebol, Paulistão em números e os preparativos dos times para as quartas de final. O governo vai publicar na sexta-feira a medida provisória que libera o saldo do FGTS para quem optou pelo saque aniversário e depois foi demitido. Uma pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data mostra que a maioria dos brasileiros
deve usar o dinheiro para pagar dívidas. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os detalhes da medida provisória. Os pagamentos vão ser feitos em 2 parcelas. A primeira, de até R$ 3.000, está prevista para 6 de março. Nessa faixa estão 93% dos trabalhadores que têm saldo retido no Fundo de Garantia por terem optado pelo saque aniversário e acabaram demitidos. Quem tiver mais de R$ 3.000 no FGTS vai receber a segunda parcela somente 110 dias depois da primeira. Essa liberação dos 12 bilhões é direito líquido certo desses trabalhadores. Nós estamos fazendo medida provisória para corrigir uma injustiça pela ausência de conhecimento. A partir de agora, todo mundo tem conhecimento. Se a pessoa continua no saque aniversário, ele continua com a rescisão de sacada aqui para frente. Ok? Em demissão, ele vai continuar com a rescisão. Ele está sabendo. De acordo com o governo, a medida provisória vai injetar 12 bilhões de reais na economia e beneficiar 12 milhões de trabalhadores que recorreram ao saque aniversário e depois ficaram com dinheiro preso por 2 anos. Uma pesquisa encomendada pela Record revela que quase 90% das pessoas concordam que os trabalhadores tenham acesso imediato ao dinheiro retido no FGTS. O levantamento também mostra que 73% dos entrevistados não sabiam que o governo pretende liberar o saldo retido do FGTS para quem optou pelo saque aniversário. 91% da população sacariam o valor retido do FGTS, caso tivessem direito. 74% usariam os valores para pagar dívidas. Outros 14% investiriam os recursos. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.200 pessoas em todo o Brasil. A Caixa Econômica Federal apresentou os resultados de 2024. O banco registrou lucro de 14 bilhões de reais. O resultado representa uma alta de quase 32% em comparação ao desempenho alcançado em 2023. Na comparação com o quarto trimestre de 2023, o lucro teve alta de quase 60% e chegou a 4 bilhões e 600 milhões de reais. O crédito total concedido chegou a 1 trilhão e 236 bilhões de reais. A Caixa Econômica Federal encerrou o ano de 2024 como o banco que mais financiou a compra de imóveis no país. Apenas em dezembro, foi responsável por quase 70% de todos os financiamentos habitacionais. Ao longo do ano, o valor contratado passou de 220 bilhões de reais, 20% a mais que no ano anterior. Nós continuaríamos crescendo do ponto de vista da expectativa, porque é uma questão muito relevante. A demanda por crédito imobiliário continua aquecida. A Caixa faz quase 3.000 operações por dia. O presidente da Caixa falou ainda que o banco está preparado para pagar os 12 bilhões de reais das contas do FGTS, que devem ser sacados quando for assinada a medida provisória do saque aniversário. Esses são recursos de trabalhadores que foram demitidos na fase em que eles fizeram a contratação do chamado antecipação do saque aniversário, e que esses recursos eles não são destinados à utilização para a casa própria. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, aprovou o plano de trabalho elaborado pelo Congresso e pelo governo para dar mais transparência às emendas parlamentares. Dino afirmou que não existem mais impedimentos para a liberação de recursos, desde que as regras de transparência sejam cumpridas. O documento prevê a publicação dos nomes dos autores das emendas no portal da transparência e a criação de mecanismos para rastrear os repasses. Em nota divulgada agora à noite, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que o plano de trabalho vai ser submetido ao plenário do STF e que, se for aprovado, não haverá mais empecilho para a execução das emendas parlamentares. O impasse sobre a liberação das emendas era apontado como um entrave para a votação do orçamento federal no Congresso. De volta com notícias internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o acordo com a Ucrânia para a exploração de recursos minerais vai compensar os gastos americanos com a guerra. Vamos pegar o nosso dinheiro de volta. Donald Trump se referiu à ajuda financeira enviada para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. O acordo, que vai permitir a exploração de recursos minerais por parte dos Estados Unidos em território ucraniano, deve ser assinado na sexta-feira durante a visita do presidente da Ucrânia.
Mais cedo, Volodymyr Zelensky afirmou que espera em troca uma garantia de segurança dos americanos para que possa haver um cessar-fogo. O presidente americano reforçou que não tem a intenção de oferecer este tipo de garantia e afirmou que vai fazer com que os aliados europeus assumam a responsabilidade de conseguir a paz na Ucrânia. Trump também fez críticas à União Europeia, acusando o bloco de ter sido criado para prejudicar os Estados Unidos e anunciou que em breve vai impor tarifas de 25% sobre produtos importados do continente. Trump ainda disse que o presidente russo Vladimir Putin também terá que fazer concessões para acabar com a guerra. E sobre a possível entrada da Ucrânia na aliança militar da OTAN, uma das solicitações dos ucranianos, deixou claro: podem esquecer. A tecnologia de reconhecimento facial tem ajudado a polícia de São Paulo a recapturar foragidos da justiça em jogos de futebol. Em 1 ano e meio, foram mais de 180 prisões. Basta colocar o rosto em frente à câmera e ter a identidade confirmada. Tudo certo para entrar e assistir ao jogo. A biometria facial já é realidade em estádios brasileiros e virou uma ferramenta importante para garantir a segurança em grandes eventos. O sistema instalado no estádio do Palmeiras, em São Paulo, é integrado à Secretaria da Segurança Pública. A compra de ingressos e a entrada dos torcedores são analisadas em tempo real. Como a gente tem todos os torcedores cadastrados em nosso sistema com a face já registrada, na medida em que ele compra o ingresso, a gente sabe exatamente quem é. O foco é a captura de foragidos da justiça. Quando algum indivíduo que tem alguma pendência judicial, por exemplo, foragido da justiça, alguém que está respondendo, tem um mandado de prisão em aberto, nós somos imediatamente avisados. Mais de 1 milhão de torcedores já foram monitorados aqui no Allianz Parque desde a implementação dessa tecnologia em 2023. 184 procurados pela justiça foram recapturados em mais de 30 jogos no estádio. Só no jogo do Palmeiras, na quinta-feira passada, 4 pessoas foram detidas. As câmeras também ajudaram a encontrar 253 desaparecidos. A ideia é que outros grandes clubes implantem o sistema. Nosso objetivo principal é fechar o cerco para evitar que pessoas que têm problemas judiciais e que não deveriam estar sequer circulando nas ruas estejam frequentando esses locais, porque a gente quer o estádio frequentado por famílias, por crianças, por aqueles que vão realmente para o jogo, para curtir, para torcer pelo seu time. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão em fase de ajustes para as quartas de final do Campeonato Paulista. Fica difícil apontar um favorito com tanta camisa pesada em campo. Assunto para Paloma Totti, que está aqui com a gente. Oi, Paloma. Vida ficando dura, hein? Verdade. Boa noite para vocês. Reta final, né? Boa noite para você. Enquanto algumas equipes são fortes no entrosamento coletivo, outras apostam em craques que podem mudar a história do jogo. Nós preparamos uma reportagem para mostrar os números da primeira fase do Paulistão e que agora podem fazer a diferença na briga pelo título. Não é qualquer um que consegue se destacar no estadual mais competitivo do país. E agora, as estrelas de cada time vão precisar assumir ainda mais o protagonismo. Com jogos eliminatórios, perdeu, está fora. Se balançar a rede é sinônimo de alegria, ninguém sorriu mais do que Guilherme. O santista é o artilheiro do campeonato, com 10 gols. O companheiro de ataque dele, Neymar, impulsionou o Paulistão para o mundo. Dentro de campo, o camisa 10 tem bons números para quem estava parado há 3 meses. Com 2 gols e 3 assistências, Neymar participou de pelo menos 1 gol por jogo. Somada à capacidade técnica dele, tem a experiência de um cara que jogou bastante tempo na Europa, que já jogou Copas no mundo e pode ser um elemento decisivo para o Santos na reta de chegada. Mirassol e Palmeiras estão nas quartas de final. Os times têm o melhor ataque da competição com 21 gols. Do Verdão, Estevão é o maior driblador. E Rafael Veiga, o jogador que deu mais assistências até agora no campeonato. Eu fico feliz de novo estar conseguindo ser decisivo, seja com gol ou passe.
E eu sei que isso é importante, define jogos, né? Os números ajudam a entender o que acontece dentro de campo, mas algumas estatísticas não podem ser medidas. O Corinthians, por exemplo, não tem nenhum jogador entre os destaques do Paulistão, mas terminou a primeira fase com mais vitórias e mais pontos do que todos os adversários. É porque a arma do time tem sido o coletivo. Nessa fase decisiva não tem mais poupar jogadores. Acabou a pré-temporada. Os times serão sempre titulares. Aí a gente vai ver qual é a real força do Corinthians. Outra força do time nem encosta na bola. A fiel torcida lotou os jogos dentro de casa este ano. Em média, 43.450 torcedores estiveram na Neoquímica Arena. Impressionante. A Justiça do Rio aceitou o pedido de recuperação judicial do Vasco. Agora o clube tem 60 dias para apresentar um plano de pagamento aos credores. A dívida do Vasco é estimada em 1,4 bilhão de reais. Cris, Sérgio. Valeu, Paloma. O Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, inaugura amanhã a exposição Jovem Guarda, 60 anos. É uma homenagem a um movimento cultural que marcou época no Brasil e começou no palco e na tela da Record. Botas de couro, calças boca de sino e objetos de uma época intensa e vibrante. Na linguagem daquele período, uma brasa mora. No Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, a exposição Jovem Guarda 60 anos celebra as 6 décadas do movimento que revolucionou a música e a cultura do país. O vestido da cantora Vanderleia, um mural dedicado a Erasmo Carlos. O acervo conta a história dos principais artistas da época, com discos, cartazes, registros em fotos e vídeos. Ao percorrer os ambientes, o público é embalado pelos sucessos daquele tempo, como numa boa festa de arromba. Ao influenciar toda uma geração na forma de se vestir, falar e se comportar, a Jovem Guarda marcou a transformação da identidade cultural do Brasil na época. Um movimento inovador que nasceu no palco e na tela da Record. A gente está falando com uma emissora que foi quem proporcionou toda essa revolução no momento que era difícil do país, mas que juntou tantos jovens que quiseram realmente mostrar sua arte e toda a história, né? Hoje é dia de Jovem Guarda. Exibido de 1965 a 1968, o programa Jovem Guarda da Record foi uma febre nacional. Os figurinos marcantes e a linguagem informal davam ainda mais brilho às entrevistas e números musicais. Tudo ao vivo e apresentado por jovens cantores que viriam a se tornar os principais nomes da era de ouro do rock brasileiro. O fã vai encontrar uma série de discos, capas de discos, revistas da época, folhetos da época, fotografias, enfim, é uma coleção maravilhosa. Eu acho que está na memória afetiva de quem viveu, está na memória afetiva de quem ouviu, e mesmo quem não conhece tanto, eu acho que tem a chance de gostar. Eu te amo mesmo assim. Vale a visita, sem dúvida. Que delícia. Nós voltamos amanhã com mais informações. À 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.